Chegou Paquete, espanou, com o Ligou, puxa de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Jovens torcedores atleticanos talvez jamais tenham ouvido falar no nome de José da Cruz Carvalho, mas este personagem teve participação decisiva na construção da história do Atlético Clube Goianiense. Desembarcou em terras goianas como Zeca, quarto zagueiro que vinha do futebol mineiro e foi parar no estádio Antônio Ascioli. Com as cores rubro-negras, Zeca conseguiu o primeiro título como treinador. Ainda jovem, conduziu o time que tinha craques como Barrica e Bertolo ao caneco estadual. Além de ter sido jogador e treinador do Dragão, José da Cruz Carvalho deu contribuições como dirigente e conselheiro por vários anos. Zeca é a atração do futebol de Goiás e suas histórias. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Rede da Construção. São 24 lojas prontas para te atender. Procure sempre uma perto de você. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. No programa de hoje, estamos recebendo uma bandeira atleticana, José da Cruz Carvalho. O seu Zeca foi jogador e campeão também como treinador. Por José da Cruz Carvalho. Quem que é José da Cruz Carvalho? Atualmente eu resido em Goiânia, mas eu vim de Alfenas, sul de Minas. Passei pelo América Mineiro, passei pelo Atlético Mineiro, Uberaba Esporte e vim parar aqui com muita alegria, com muita satisfação. Estou feliz de estar por aqui. Seu Zeca, e como foi o seu início? O senhor natural de Alfenas, como é que começou a sua história? Como é que o senhor viveu os seus primeiros dias em Alfenas? A minha vida foi muito difícil, perdi meu pai muito cedo
Então nós tivemos dificuldades, mas mesmo assim iniciei minha carreira esportiva em Alfenas, continuei em Uberaba com muita alegria, muita satisfação, gosto demais do Uberaba Esporte, me deu muito apoio, me deu muita proteção, me ajudou muito e posteriormente de Uberaba Esporte eu vim para cá e estou aqui até hoje. E como que era a vida da garotada lá em Alfenas? O senhor disse que teve a dificuldade de ter perdido seu pai, né? Mas como que era as brincadeiras, foram os primeiros chutes na bola lá em Alfenas? Os primeiros chutes na bola lá em Alfenas eram difíceis. Nós contávamos com uma bola e tínhamos o campo para treinar 2 vezes por semana, o Campo do América. E de lá nós enfrentamos a metrópole, né? Fomos para Belo Horizonte. De Belo Horizonte viemos para cá. Em Belo Horizonte tivemos também dificuldade, porque fomos direto para o Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro, CAN. E era uma dificuldade tremenda jogar futebol no Atlético, porque era muito bem disputado, muito bem quisto, né? Mas mesmo assim tivemos a felicidade de sermos atendidos. Fomos apoiados, fomos bem recebidos e tivemos um período muito bom no Atlético Mineiro. De lá então partimos para a vida de que chegamos até hoje aqui. O que tinha para fazer lá em Alfenas, hein, seu Zeca? Lá em Alfenas nós tínhamos apenas o futebol, mais nada. Não tinha outra brincadeira, não tinha outra atração, não tinha basquete, não tinha vôlei, não tinha nada. Nós tínhamos o futebol e era difícil, apesar de ser reservado, era difícil porque você tinha que sair bem mesmo e levar a sério, porque senão eles tiravam do time. E por isso eu fiz por onde de estar até aqui hoje, porque eu soube aproveitar a minha infância, soube aproveitar a minha passagem pelos clubes e com isso eu tirei vantagem. O senhor que é nascido na década de 30, né, 1935, como que era os campinhos? Conta pra gente como que era jogar bola lá em Alfenas, porque hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente, né? Como que era essa prática? O futebol nosso naquela época era praticado nos campos alugados. Às vezes nós juntavam a turma lá, arrumavam um dinheirinho, alugavam um campo. Caso contrário, a gente ficava dependendo de ser chamado no América para treinar, para jogar, para disputar alguma coisa. Mas não era fácil não, porque eram muitos jogadores, bons jogadores. Dali, infelizmente, tivemos a oportunidade de perder alguém, mas de ganhar alguém também, que saíram bons jogadores de lá. E o senhor falava desta sua infância lá na cidade de Alfenas. E como é que o senhor se viu pela primeira vez jogando futebol? Qual que é a sua primeira lembrança, ou quais são as suas primeiras lembranças lá em Alfenas? Antes, efetivamente, de se tornar um jogador profissional, um atleta que levaria a profissão a sério, ainda como garoto, como criança, aquela brincadeira do finalzinho do dia, quais são as primeiras lembranças que o senhor tem, hein, seu Zeca? O que eu me recordo é que nós tínhamos uma turma razoável, uma turma boa, que nós participávamos dos jogos em Alfenas. No fim de semana, a gente era convocado para participar na terça ou na quarta de algum jogo. Não era treino, não, já era jogo direto, porque não tinha jeito de treinar, não tinha campo, mas era bom, porque reunia a turma da gente, os amigos, e participava de bons jogos. Espero que hoje, como está tudo mais fácil, tudo profissionalizado, espero que hoje o amador tenha mais facilidade, mais apoio para progredir na profissão. E o Zeca na escola, como que era? Da escola, eu era mais ou menos, porque eu estudava num colégio que ficava ao lado da minha casa, lá em Alfenas. Então, lá do segundo andar, lá na escola, eu sentava na beirada da janela lá para ficar vigiando a minha casa. Então, não tinha muita dificuldade não, mas na escola não era fácil não, porque a gente tinha que unir as duas coisas, futebol e estudo. E como é que o futebol entrou na sua vida, seu Zeca?
tinha alguém da sua família que jogava? O senhor teve algum exemplo em casa? Alguém de fora? Algum amigo? Como é que o senhor começou a levar a sério essa profissão? Bom, na família eu não tive ninguém, não tinha ninguém que me ajudasse, que me orientasse, que me auxiliasse. Eu tive foi o desejo de conhecer o ambiente profissional e prosseguir jogando bola, porque era a minha salvação, era o esporte, porque não tinha outro meio de vida. E o meu esporte predileto era a bola, era futebol. E lá em Alfenas, nós éramos conhecidos como os astros do futebol, porque não tinha outro time, era só nós. Nem o alfenense não era nascido ainda, nem o Atlético de Alfenas não tinha nascido. Então nós tivemos a felicidade de nascer juntos com o América. O senhor falou que era quarto zagueiro, né? Como que foi se destacar tanto no futebol de Alfenas ao ponto de surgir o interesse do Uberaba no futebol do senhor? Eu fiz o seguinte, porque eu tinha necessidade de ter uma profissão. Eu tinha necessidade de ganhar dinheiro. E esse dinheiro que eu ganhava lá era pouco, mas era sagrado para mim, era muito importante, me ajudava demais, me ajudava a minha família. Então, eu dei muito interesse, eu tive muito interesse pelo futebol, porque primeiro que eu fui ajudado, não nego não, fui ajudado, me ajudaram, porque sem ajuda em lugar nenhum você vai para frente. Em ambiente nenhum você vai para frente. Então eu fui ajudado por colegas e alguns diretores que gostavam muito de mim, então me incentivavam então eu segui o caminho. Nós estamos aqui falando, seu José da Cruz Carvalho, do Zeca como jogador, como quarto zagueiro. Estamos aqui enchendo a sua bola, mas nós não te vimos jogar. Então como é que o senhor era dentro de campo? Qual que era a sua fama lá em Alfenas, ali no interior mineiro? A minha fama era pelo seguinte, como quarto zagueiro eu era um pouco já grande, eu destacava já alguns jogadores. Era bem alto, então eu levava vantagem nas bolas altas. Eu disputava muito, mas muito mesmo as bolas altas que vinham para a nossa área. E também cheguei a participar de alguns ataques, alguns escanteios batidos por nós, lá na frente, e fazia até gol. Então, por esse motivo, eu tive destaque com facilidade. Já conhecemos a fama de José da Cruz Carvalho Zeca como jogador no interior mineiro, saindo de Alfenas, passando por Uberaba e daqui a pouquinho, aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, seu Zeca, nós vamos começar a entender como se deu a sua chegada aqui no futebol goiano. Mas daqui a pouquinho, tá bom? Pois não. Hoje, José da Cruz Carvalho, seu Zeca, foi campeão goiano como técnico, como dirigente e ainda vestiu a camisa do Atlético. Hoje conosco, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Linha do Tempo. Década de 30. No dia 4 de dezembro de 1938, nascia em Aracaju, capital do Sergipe, Jailton Raimundo Santos, primeiro conhecido por Jailton enquanto jogador. Foi um volante que brilhou com a camisa do Botafogo e por times da Colômbia. Chegou ao Goiás em 1971, onde também jogou em 72. Se tornou treinador e comandou Goiás, Vila Nova, Napolina, Atlético, Craque, Tumbiara, Séries e Rio Verde, sendo campeão goiano pelo Tigre em 78. Seu Jailton nos deixou em 25 de agosto de 2014. Década de 50. No dia 4 de dezembro de 1954, nascia o carioca Nivaldo de Oliveira Lancuna, ex-jogador que marcou época com a camisa do Vila Nova.
atacante que participou de um dos lances mais polêmicos da história do futebol goiano. Além de Vila, Nivaldo também defendeu as cores do Goiânia. Além disso, Lancuna se tornou treinador de futebol e trabalhou em diversos clubes do interior do estado. Década de 90. No dia 4 de dezembro de 1999, o Goiás visitou o Bahia na Fonte Nova e venceu por 2-1 pela 4ª rodada da fase final do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols esmeraldinos foram marcados por Álvaro e Neném. O Goiás de Hélio dos Anjos esteve em campo contra o tricolor baiano com Arley, Silvio Criciúma, Elvis e Álvaro, Neném, Túlio, Marabá, Michel, depois Kaká e Marquinhos, Dil e Araújo, depois Fernando Nunes. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias recebe hoje José da Cruz Carvalho, seu Zeca, ex-jogador, ex-treinador e ex-dirigente do Atlético Clube Goianiense. Aliás, foi campeão goiano na temporada de 1964 como treinador. E agora há pouco, dando uma olhada aqui também nos nossos arquivos, eu vi o senhor com a faixa bonita de campeão goiano de 1985. Mas isto será assunto para daqui a pouco, porque no bloco anterior, seu Zeca, nós falávamos do seu início de carreira, nós falávamos de José da Cruz Carvalho como jogador. E o senhor nos contava que uma passagem interessante na sua vida foi justamente a sua transferência para Uberaba. O senhor saiu de Alfenas e aí o senhor começou a ganhar dinheiro com futebol no Triângulo Mineiro? Justamente. E antes de eu ir para o Uberaba Esporte, eu estive no América Mineiro. Também passei por lá. No Uberaba Esporte eu tive muita vontade de jogar lá, sempre tinha vontade, porque eu morei lá estudando, fui no Colégio Diocesano, então eu estudava. Eu tinha vontade de voltar para lá por causa das amizades, das pessoas e também por parentes que lá estavam também. E o senhor disse que morava em Alfenas, estudava em frente à sua casa. E como que foi essa mudança? O senhor mudou com a família inteira para Uberaba? Ou foi sozinho? Foi se aventurar sozinho? Não, eu fui sozinho porque meu tio, irmão da minha mãe, morava lá. Ele que me levou para lá. Fez um convite, eu aceitei, porque precisava aceitar. A dificuldade financeira era muito grande, sabe? Então eu fui para lá e lá chegando lá eu tive a sorte de fazer a inscrição e ingressar no colégio, no colégio grátis, que não pagava, né? Então foi muito bom. Por que o senhor teve uma passagem pelo América Mineiro e não ficou por lá? No América Mineiro eu fui levado pelo Fuminho. Fuminho era um massagista nosso do Uberaba Esporte, do Triângulo Mineiro, da Seleção Mineira. Então o Fuminho tinha prestígio naquela região. E ele me chamou para ir para lá, eu peguei e fui. Mas chegando lá, o Fuminho logo saiu. Aí eu peguei e tive que sair também. Ficou órfão. Fiquei. Seu Zé, como é que era o futebol mineiro nessa época? Porque, até fazendo esse levantamento que nós, do Futebol de Goiás e suas histórias, estamos realizando, muitos jogadores que vieram aqui para o futebol goiano e que tiveram sucesso aqui, vieram de Sete Lagoas, vieram de Formiga, de Uberaba. Araguari, né? Região do Triângulo. Exatamente. E como era o futebol mineiro nessa época, seu Zé? Olha, o futebol mineiro, o futebol de uma maneira geral naquela época nossa, ele era muito exigente, sabe? Exigia muito, cobrava muito da gente. Então, a gente levava muito a sério. Levava a sério porque você podia fazer um contrato aqui hoje e combinar as maneiras de receber e ficar tranquilo que você recebia mesmo.
Então, como também nós tínhamos que pagar com o futebol, né? E assim nós levávamos a nossa vida dessa maneira, aceitando propostas e retribuindo com propostas também, que é aquela de jogar bola. E como que o senhor foi trocar o futebol mineiro pelo futebol goiano, né? Veio pro Atlético. O que o senhor se lembra dessa transferência? Eu vim para o Atlético por causa do Fuminho, já falei esse nome aqui agora mesmo. O Fuminho era um massagista famoso na época nossa, da Seleção Mineira, teve até convocado para a Seleção Brasileira para auxiliar. E o Fuminho então me chamou para vir para cá, eu e o Luizinho. Luizinho é até meu compadre. Luizinho hoje está aí por perto, aí na cidade aí, que eu esqueci o nome, e casou. E tem filho, então mora aqui, joga bola lá, mas amador mesmo, continua amador. E eu fiquei por aqui e tive a sorte, talvez, de participar das administrações, e com isso a gente faz muita amizade. E me ajudou muito, foi o que me ajudou bastante. Antes da gente entrar definitivamente nesta sua trajetória no Atlético Clube Goianiense, seu José da Cruz Carvalho, o senhor agora há pouco nos chamava a atenção para momentos marcantes da sua vida, como jogador ainda, lá em Uberaba. Lá foram as suas principais conquistas e o senhor gostaria de compartilhar isso também? Em Uberaba, eu tinha muita alegria, muita felicidade de jogar lá, pelo motivo de que a minha tia, aliás, meu tio morava lá, irmão da minha mãe, me levou para lá e, particularmente também, eu devo dizer que dentro de casa é difícil separar o ânimo das pessoas, e eu comecei a gostar da minha prima, então... Isso me prendeu muito por lá. E fui até muito de sorte, mas acontece que mais tarde, meu tio, minha tia, minha prima, minha outra prima e meu primo, todos morreram num desastre em São Paulo. E aí, o senhor, a partir até dessa desilusão, isso também contribuiu para o senhor mudar de cidade? Ah, não tenha dúvida. Perdi totalmente a tesão lá pro Uberaba. Fiquei sem querer jogar, fiquei sem querer treinar. Aí pegaram e me mandaram embora, que eu queria era isso mesmo. E aí o senhor ficou quanto tempo parado? Uns dois meses só, 2 meses. Aí surgiu o Atlético. E o Fuminho novamente na sua vida. Não, o Fuminho esteve comigo em vários lugares. O Fuminho era famoso, viu? Quando ele chegava, batia na porta de um time lá, indicava você, por exemplo, para jogar bola, esses dias de buscar. E por que esse apelido dele? Fuminho? Ele era pretinho. Seu Zeca, e o que era Goiânia? Qual a primeira lembrança que o senhor tem de Goiânia? Bom, Goiânia, para mim, é uma cidade muito famosa. Entre nós do interior, lá em Minas, interior goiano, interior paulista, era muito comentada a ascensão da cidade de Goiânia. Todo mundo falava bem, que ia se progredir, que ia melhorar, e que aqui que era o futuro, e realmente era mesmo. Então, nós tínhamos uma ideia de que a Goiânia que nós precisávamos dela estava nascendo, e nós vim para cá por causa disso. E aí encontrou o Atlético, Clube Goianiense. O que esse clube representou para o senhor logo na chegada? Foi o abraço que o senhor estava esperando? Eu vim para cá, como falei no começo, por intermédio do Fuminho. Cheguei aqui, o Fuminho era lá do Atlético, ele era massagista lá, ele era diretor físico e coisa e tal. Então, por esse motivo, eu tive que ir para lá, não podia esconder isso de ninguém. E fui muito feliz, fui muito bem recebido, fui muito bem tratado, e por esse motivo continuo até hoje no Atlético. Seu Zeca, e quais eram os jogadores? O senhor se lembra dos seus companheiros de Atlético quando chegou aqui? Lembro, me recordo bem de Barrica, de Bertolo, de Jair, de Laércio e Zag, o goleiro Zag, então, tamanho de um bichão de um homem, e Pipoca, ponta esquerda. Então, o Paulinho, meia ponta de lança, me recordo bem, porque eu gravei, inclusive, algumas declarações deles, e tem retratos também que traz a lembrança pra gente. Agora há pouco o senhor nos mostrava uma foto aqui que tem o goleiro Vilmondes também, que foi seu amigo. Quem foi esse Vilmondes?
O Vilmonte foi jogador da Seleção Mineira, jogador do Nacional de Uberaba, veio para o Atlético Mineiro, mas o Vilmonte era meio levado, sabe? Ele inventava de um dia não ir treinar mais, não vai, não treina, não joga, mas ele era o titular, era ele que era o bom, você entendeu? Então sempre ele era perdoado, mas o Vilmonte era levado pra caramba, sabe? E o Zeca? Não, eu era mais humilde, eu era mais reservado, eu era mais humilde, sabia controlar as coisas, sabe? Qual foi o grande time do Atlético que o senhor jogou? O senhor falou agora há pouco de Barrica, de Bertolo, de Jair. Daqui a pouquinho nós vamos falar desse time de 1964, onde o senhor foi campeão com esse time do Atlético, foi treinador desse time de 1964. O senhor também estava no Atlético em 1970, quando o Atlético foi campeão também, aquele Atlético do Pedro Bala. Qual é o grande Atlético na sua cabeça, seu Zeca? Bom, na minha cabeça, o grande Atlético que eu tive, que eu conheci, que eu participei, foi esse de 64 mesmo, que você está dizendo aí, repetindo, 64, 65. O Atlético daquela época era um time fora do comum. Interessante, nós não éramos obrigados a treinar, nem fazer exercício físico, não, era marcado. E todo mundo comparecia, isso que era importante, o dever de cada um era cumprido direitinho. Quem que era o maior rival do Atlético nessa época? Goiânia. Era o Goiânia. E como eram os confrontos com o Goiânia, seu Zé? Difíceis, porque o Goiânia tinha um time muito bom também. Puxa vida. O Goiânia disputava título com o Atlético de igual para igual. Quando o senhor veio aqui para Goiânia, onde o senhor foi morar? O senhor foi morar lá em Campinas ou veio morar para os lados de Goiânia, como antigamente se falava? Não, fui morar em Campinas, no Hotel Campinas, mas poucos dias. Logo transferi para o campo. Fiquei morando no campo do Atlético, na arquibancada, lá por baixo, lá tem umas mesas, tem umas cadeiras, tem cama. Então eu morava lá e tomava refeição fora. Lá no Antônio Ascioli mesmo? Antônio ali na 24 de outubro? Campo do estádio Antônio Ascioli. Morava lá. Eu e mais alguns, né? Eu e mais. Recordação que o senhor tem ali do campo. Hoje a gente vê, tá em reforma. Como que era ali? A recordação que eu tenho é de tristeza, porque era muito bom para nós, entendeu? A gente tinha muita amizade, a gente tinha muita conquista ali dentro, pessoas iam visitar a gente, levar bolo, levar biscoito, levar doce, sabe? Então, isso era muito importante para nós. Isso a vizinhança ali da Campininha, o pessoal ia lá, levava... Tinha uma história também, quando ganhava jogo, se desse uma desfilada ali no comércio da 24 de outubro, das ruas ali, o jogador voltava cheio de presente. Essa história aí foi falada mesmo, foi contada, e é verdade. Mas eu nunca fiz isso, sabe? Eu tinha vergonha demais, sabe? Eu não tinha coragem de chegar em você, por exemplo, lá numa loja e falar, eu sou jogador, coisa e tal. Você me dizer, não faz isso de jeito nenhum. E outros tinham cara de pau fazer, sabe? Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias está recebendo o seu Zeca, José da Cruz Carvalho, marcou história, identificado. Agora há pouco a sua filha falava aqui pra gente que o senhor, desde que chegou para Goiânia, virou atleticano e aqui em Goiás não vestiu outra camisa que não foi a do Atlético Clube Goianiense. É verdade. E cheguei aqui para o Atlético por intermédio do Fulminho, torno a repetir, e tive a chance de sair de lá para ir para outros times, inclusive para o América daqui, e para o Goiânia Esporte Clube. Goiânia era um time bom, viu? Goiânia era um time que disputava título com a gente de igual para igual. Mas eu tive a felicidade de iniciar minha carreira no Atlético e permanecer lá até hoje. Daqui a pouco, mais histórias de Zeca, uma das bandeiras do futebol goiano e do Atlético Clube Goianiense. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a enciclopédia do futebol. Pelo Atlético Goianiense, Jair Porrete conquistou o título estadual de 1964.
Ele ajudou o clube rubro-negro a quebrar um jejum de 7 anos sem levantar o título de campeão goiano. Para ser campeão de 1964, o Dragão realizou 22 partidas, com 15 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O título veio somente na última rodada. No dia 12 de dezembro, o Atlético venceu o Botafogo de Buriti Alegre no estádio Pedro Ludovico Teixeira por 2-0. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Campeão goiano com o Atlético em 1964. O ex-treinador José da Cruz Carvalho, seu Zeca, hoje é nosso personagem aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Vinícius, Gerliezer, João Paulo. Seu Zeca, fazendo as contas aqui, em 64 o senhor estava de 28 para 29 anos. E já como treinador, como foi? Primeiro, eu queria que o senhor explicasse como foi essa passagem de jogador para treinador. Não, a minha passagem de jogador para treinador foi o seguinte: chegou num ponto que não tinha ninguém para dirigir o Atlético, ninguém. Então eu assumi o comando lá quase que por minha livre e espontânea vontade. Mesmo como jogador, eu dirigia. Punha alguém, tirava alguém, entendeu? Então, posteriormente, logo eu larguei de futebol, abandonei a bola e fiquei só como treinador. Como é que foi parar de jogar futebol? O senhor parou por quê? Eu parei porque tinha precisão de parar para ajudar o Atlético. Não porque queria, não é fácil, não. É ruim parar. E os companheiros do time de 64, o senhor chegou a jogar com eles, né? Joguei. Como que foi assim? Eles pediram também para você assumir? Também. Eles pediram e a diretoria queria também, entendeu? Eu era, no meio deles, eu era o mais antigo ali de jogador. Então eles entenderam e eu também entendi que tinha que ser eu mesmo. E aceitei e deu certo. E quem que foi fazer o pedido? Qual diretor, o senhor lembra? Que foi pedir? Para você assumir? O Joaquim Batista. Lembra do Joaquim? Lembro, sim. Na época nós éramos bons amigos. Depois nós teve uma conversa fiada lá, distanciamos um pouquinho, depois voltou tudo normal, graças a Deus. Nessa época o Atlético tinha como presidente o seu Gilberto Alves também. Como é que era a diretoria do Atlético, hein, seu Zeca? O Gilberto Alves, além de ser diretor, era muito meu amigo particular. Me respeitava bastante, eu respeitava demais ele, e dormia na casa dele, comia na casa dele, ficava por lá. Então, naquela época não era difícil, não. Mas o Atlético tinha uma diretoria que só o Gilberto mandava. E ele tinha um respaldo muito grande aqui no futebol goiano, porque tinha sido também presidente da federação, né? Não tenha dúvida, tinha um respaldo muito grande mesmo. Os clubes daqui, da capital, todos eles, principalmente da capital, todos gostavam demais dele. E ele era muito atencioso, muito dinâmico, e valia a pena conviver com ele. Pelo que a gente estuda, nessa década de 60 o futebol já era muito disputado aqui em Goiânia, né? O campo lá da Paranaíba já enchia de torcedores, o pessoal gostava. Como que foi ser campeão goiano em 1964? Bom, campeão goiano de 64 foi difícil, mas nós não encontramos assim, algum empecilho que impedisse da gente participar e disputar o título. Nós encontramos apenas os adversários, mais nada. Hoje até fora do futebol está difícil você viver, porque eles estão mexendo com tudo, né? Então, naquela época não tinha isso, não. O homem era respeitado, o jogador era respeitado, e assim deu certo. No nosso bloco comercial, agora há pouco, eu mostrava para o senhor aqui uma foto, uma imagem com a formação campeã de 1964. Quando eu te mostro essa foto aqui, seu Zeca,
qual que é a primeira lembrança que vem na sua cabeça? Fico triste até. Fico triste porque tenho vontade de voltar, mas não tem jeito, né? Mas era uma época muito boa, muito importante. Eu tinha um pequeno porém, porque eu era casado e a minha mulher não era muito ligada ao futebol. Mas não proibia negócio de futebol nem nada. Mas não achava bom também estar sempre pra lá, você entendeu? Queria que a gente ficasse juntos, queria que a gente estivesse mais com ela. Mas mesmo assim eu dei conta de levar, conciliar e levar tudo à frente. Campeão, Silvio, Tinda, Alemão, Laércio, Amestrado, Paulo César, Luizinho, Jair, Bertolo e Barrica. Um time lendário da história do futebol goiano e especificamente do Atlético Clube Goianiense. Como é que foi comandar todas essas feras aqui? Comandar, quem pensa assim que comandar um time igual ao Atlético, onde só tinha estrelão, pensa que é difícil, mas a minha amizade, a amizade da gente lá dentro do campo era muito grande. E eu era respeitado, sabe? Tinha amizade, tinha respeito e eu gostava do futebol. Então era um fator também que me ajudava muito. Eu gostava e estava sempre ali, todo dia estava lá. De manhã, cedo, à tarde, de noite. Então não faltava nada para a gente enturmar, né? Sempre a gente estava junto. E deu certo, graças a Deus. Na ocasião desse campeonato, ô seu Zeca, tinha o Atlético e o Goiás brigando ali no topo da tabela. Tinha o Yumas também, né, que era muito forte. Muito bom time do Yumas, né? Tinha lá o 18, que jogava conosco por aqui, foi para lá, né? E favoreceu muito o time do Yumas, certos jogadores que eles contrataram. Contrataram certo, né? Contrataram certo. Na última rodada, o Atlético venceu o Botafogo de Buriti Alegre. O senhor se lembra desse jogo? Lembro bem. E torci demais, mas tinha certeza que o Atlético ia ganhar e tinha vantagem de prosseguir. Como é que estava Campinas naquele dia? Campinas estava em festa, estava todo mundo alegre, satisfeito, esperando um bom resultado. Então nós tivemos a chance de ganhar o jogo e dar uma desfiladinha lá no 24 de outubro. Vamos lá, com o time aqui. Campeão. Que lembranças o senhor tem do campeão? Excelente goleiro, ótimo goleiro, nossa senhora, muito bom. Silvio. Bom jogador, calmo, educado, não dava pontapé, então você tinha que falar com ele, né? Orientava, cuidado, não revida não. Tinda. Aquele outro também que merecia todo o respeito nosso, que além de ser um bom jogador, era um bom colega também. Alemão. Ótimo jogador e ótima pessoa, ótimo homem. Laércio. Excelente jogador e excelente pessoa, nossa senhora. Amestrado. Muito bom, era meio nervoso. O Amestrado era meio nervoso, mas ele era bem ouvido. Ele gostava de ouvir as palavras da gente. Paulo César. Um menino muito novo, né? No meio dessa turma aí, ele só teve que aprender. Veio aprender ali no meio, ali, a malandragem, né? Luizinho. Isso era fabuloso. O Luizinho, quando veio da ferroviária lá, ele veio com o desejo de não ser centroavante mais. Ele queria continuar sendo ponto direito, que eu lancei ele com ponto direita. Então, ele foi posto na ponta direita, consagrou e chegou até onde que chegou. Jair Moreira, que posteriormente viria a ser conhecido como Jair Porrete. Jair Porrete. Excelente atacante, brigador, não era medroso, enfrentava as defesas e fazia gol. O que precisava de fazer era gol, principalmente o centroavante. O centroavante que fazia gol tinha nome, tinha prestígio, tinha respeito, é o que tinha que Jair. Bertolo. Fabuloso, nossa senhora. Esse aí também era outro que... Eu até bebia uma cervejinha com ele de vez em quando. O senhor? Bebia uma cervejinha com ele, entendeu? Uai, professor. Não, é porque às vezes eu queria beber uma cerveja, eu falei, não, vem cá, vamos ali, vamos tomar uma cervejinha. Não ia escondido, não. É pra dar uma regrada nele, né? Vamos ali, dá uma regrada, vamos ali tomar uma cervejinha então. Vamos beber com calma, com respeito, né? E bebe ali, pronto, tá bom? Tá. Então era isso.
Fechando esse time do Atlético, campeão goiano de 1964, comandados por senhor, seu José da Cruz Carvalho, Barrica. Barrica era um caso fora de série, né? Era craque, né? Aquilo era craque. Nossa Senhora Aparecida. Era craque e respeitava também, sabe? Agora, quando inventava de beber, ninguém segurava ele também, não. Reza a lenda que ele tinha que ser preso para jogar bem. Tinha mesmo, era verdade. Como é que era isso? Não, porque quando chegava lá no dia do jogo, para evitar dele beber, tinha que prender ele. Então o Gilberto ia lá falar com o delegado mandava prender. Pronto. Aí na hora que soltava a fera dentro do campo... Nossa Senhora, virava leão, viu? E agora há pouco eu perguntei para o senhor como estava Campinas. O Atlético teve um jogo memorável com o Inhumas, teve esse jogo também contra o Botafogo. Mas quando ali... Foi mando do Botafogo, mas o jogo foi no Olímpico. No Estádio Olímpico da Paranaíba, inclusive tem um registro de áudio, um LP gravado à época, que conta que a torcida do Atlético saiu carregando os jogadores do Olímpico direto para Campinas. O senhor se lembra dessa história? Me lembro perfeitamente, nossa senhora, como até era bonito, viu? Era bonito uma passagem dessa. Mas o time do Atlético era muito forte, era muito bom, sabe? O time do Atlético, para enfrentar esse time que nós tínhamos aqui na época, não tinha dificuldade, não. Jogando aqui, jogando lá, onde é que fosse, sempre nós tínhamos vantagem. E aí o senhor foi treinador até quando no Atlético? Não, eu treinador eu nunca larguei de ser, sabe? Porque eu era diretor, qualquer coisinha era chamado, então sempre estava lá. Um eterno interino. Interino, justamente. Hoje estamos recebendo o José da Cruz Carvalho, seu Zeca, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. E de pronto eu já quero falar que para nós é um privilégio estar recebendo o senhor aqui. O senhor também faz parte dessa história viva do futebol goiano, uma das lendas do nosso futebol, seu Zeca. Muito obrigado pela maneira que você está dirigindo, muito obrigado pelos elogios. E só tenho a dizer também que eu gosto de ser respeitado, que nós todos gostamos de ser respeitados, mas gosto muito de respeitar, sabe? Sei respeitar, sei conduzir bem o ambiente, sei conduzir bem a amizade. Então, da maneira que eu sempre fui respeitado, sempre respeitei também. E na sequência, o programa não acabou ainda não. Nós vamos falar dos anos de 1970 e 1985. Tem foto do senhor aqui que daqui a pouco vai estar disponível também no nosso perfil no Facebook com a faixa de 85. Vamos explorar seu conhecimento e as suas lembranças também, tá bom? Perfeitamente. Hoje com Zeca, João Paulo, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Que volta já já. Biografia. Os personagens da nossa história. Teodorico José da Silva foi um dos maiores treinadores do futebol goiano nas décadas de 50 e 60. Ele comandou o Inhumas, o Araguaia, o Goiás, o Goiânia e a União Comércio e Indústria, mas foi no Vila Nova que brilhou. O técnico sempre foi um aliado do capitão Onésio Brasileiro Alvarenga, desde os tempos em que ele ainda era jogador do Goiás. Eles trabalharam juntos no Goiás, na União e no Vila Nova, onde construíram o time que fez história no início dos anos 60. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias apresenta hoje a história de vida e a carreira de José da Cruz Carvalho. Foi jogador do Atlético no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60 e campeão
campeão goiano como treinador do time na temporada de 1964. O senhor agora há pouco, no bloco anterior, nos falava que, além de técnico, era também dirigente, ou vice-versa, era dirigente e às vezes se dava como técnico. Como é que era administrar as duas coisas, ser cartola e entrar para dentro ali do quadrado? Não era fácil, não. Era um tanto quanto assim difícil, a gente tinha que pensar muito para responder, tinha que analisar as perguntas, tinha que fazer uma avaliação muito profunda, e eu, pelo menos, tive a chance de estar ao lado do Gilberto Alves, que era meu amigo particular, e o Gilberto, então, também me ajudava bastante. Então, o Gilberto sempre foi um auxiliar que eu tive dentro da capanga comigo, porque ele era imperdoável, ele sempre estava lá para satisfazer para a gente aquilo que a gente precisava. Hoje, o quadro de dirigentes do Atlético até que tem aparecido mais pessoas, mas chegou um momento, há uns anos atrás, que tinha pouca gente que queria pegar o Atlético para poder tocar. Na sua época era como? Tinha o Gilberto, que sempre foi um diretor muito atuante, mas tinha mais pessoas assim que chegavam para poder contribuir com o clube no dia a dia, às vezes se precisasse ajudar até financeiramente. Tinha mais gente? Tinha. De quem o senhor lembra? Tinha. Do Luizito Edson de Moura Moraes, eu lembro que era uma pessoa importantíssima para nós, porque os parentes dele era do governo aí. Então não faltava pessoas não, sabe? Sempre tinha pessoas que queriam ajudar e dava apoio pra gente. Antônio Ascioli, quando eu falo esse nome, o que lhe vem à cabeça, seu Zeca? Bom, o Antônio Ascioli, eu tive a oportunidade de conhecê-lo já meio fora do futebol. Ele não saía do campo, sempre estava lá no barzinho lá, tomando a sua Coca-Cola, seu Guaraná lá, no Atlético. E sempre precisava de alguma coisa, ele estava junto com a gente. Tudo que precisava, ele ajudava. Então, o Antônio Ascioli foi um homem que não poderá ser nunca mais esquecido dentro do Atlético, nunca. Porque o que ele fez e está refletindo até hoje foi tão importante que basta uma palavra de Antônio Ascioli, que nós vamos falar, que eu falo assim em nome de Antônio Ascioli, que todo mundo respeita. É isso. O que era Antônio Ascioli naquela época? Qual era a fama que ele tinha? Quais foram as principais realizações? O que se comentava da contribuição e do legado de Antônio Ascioli para o Atlético na sua época, na época ali que o senhor vivia na diretoria e também quando precisava como treinador? Bom, o Antônio Ascioli sempre foi um homem muito ligado ao esporte, muito ligado ao esporte, especialmente com o futebol. E nós tivemos a chance de tê-lo como treinador, como dirigente, por alguns anos e fomos felizes demais. Então todo mundo queria que ele continuasse, mas ele não podia continuar, ele não queria e não podia. Ele já estava um pouco adoentado também. E também já estava um pouco assim cansado. Ele tinha que afastar um pouquinho da cobrança direta dos torcedores, dos dirigentes. E nós tínhamos também a chance de ter também outros homens no Atlético para nos ajudar. O próprio Fuminho era uma pessoa importantíssima dentro do Atlético, importantíssima, porque ele tinha ligação lá fora e tinha ligação ali dentro com a gente. Fazia muita falta para nós. Mas o Antônio Ascioli foi indispensável, porque além de dizer a verdade, além de ter dinheiro, né? Ele ajudava muito, facilitava muitas coisas pra gente. Então, se ele voltar, vai ser uma grande conquista. A gente falou muito sobre o título de 64. O Atlético voltaria a ser campeão goiano em 70. Aí o senhor já estava como dirigente, né? O que o senhor lembra dessa conquista? E o Rafael tem até o time aí que foi campeão em 70. Pedro Bala, Dida, Nelson, Pita e Ednon. Zé Geraldo, Dade, Claudinho, Paguete, Toninho, Índio e Luizinho. Já é um time que o senhor, um pouco à frente, 6 anos depois do senhor ter sido campeão, mas um time lendário também do Atlético. O senhor viu de perto esse time jogar? Nossa Senhora,
esse time do Atlético fazia gosto de se ver ele jogar. É uma máquina para jogar bola, né? Haja visto que desse time aí, que quis sair foi o Luizinho. Saiu, foi pro Vasco, enganjou no Vasco e lá ele projetou, mas tinha outros jogadores na época lá, tinha Tinda, tinha o Zé Geraldo, que eram verdadeiros craques também, que ajudavam muito a nossa missão. E o Dade era um elementão. Então, nós tínhamos facilidade de conseguir arranjar craque. Hoje você não consegue. Seu Zeca, e agora há pouco o senhor falou sobre o Antônio Ascioli, e eu queria um depoimento do senhor também sobre Gilberto Alves. A gente ouve muitas histórias sobre Gilberto Alves como presidente da federação, como presidente do Atlético. Qual que era a importância dele? Como eram as atuações dele no dia a dia? Ora, a atuação do Gilberto, a participação dele no dia a dia, era muito importante. O Gilberto era um homem muito interessante, muito experiente, muito vivo, muito sabido. Então ele sabia conduzir a coisa, ele sabia conduzir e não levava para casa nada de errado, só procurava levar o certo. O Gilberto, no meu entender, foi o melhor presidente que o Atlético já teve. Em 1971 também teve a conquista do Torneio da Integração. O senhor estava no Atlético nessa época. O que o senhor lembra da movimentação para a organização de um campeonato tão grande igual foi aquele? Nós tivemos também a chance de participar desse campeonato e tivemos também o conhecimento de que a diretoria poderia vir mais tarde, ser amanhã, uma diretoria de um clube de um clube independente. Mas todo mundo não queria isso não, entendeu? Todo mundo queria unificação, queria a junção dos dirigentes, das diretorias. Então, para o Atlético foi valioso a conquista, mas também também fez falta para nós, porque nós ficamos sozinhos mesmo. E isso então não era bom, dirigir sozinho. A gente estava conversando do seu Pedrinho Goulart, que é até vizinho do senhor aqui, que na época que ele era diretor de futebol, ele pegava um carro aqui, saía rodando, ia lá no interior de São Paulo, trazia um jogador. O senhor, quando era diretor de futebol, o senhor já contratou jogador assim? Como que era que o senhor fazia para contratar? Olha, primeiramente, a gente procurava saber notícia, informar, saber se por acaso era bom ou se não era, se prestava, se não prestava, se era boa pessoa, se não era. Então isso tinha muita facilidade, porque nós tínhamos boas amizades e tínhamos muito conhecimento além do estado de Goiás. Isso ajudava muito. Então, antes de contratar quem quer que seja, primeiro ele ficava sabendo o que ele era e como ele era. Aí tem uma história também que o diretor, quando chegava numa cidade, ele sempre ia na barbearia para poder perguntar, assuntar sobre o jogador. É verdade também que tinha essa estratégia? Olha, tinha o seguinte, a gente quando ia no interior, lógico que você queria saber das notícias do interior, né? Então, melhor notícia é do barbeiro. E o senhor descobriu muitos jogadores? Ou o senhor se lembra de algum jogador que um barbeiro tenha soprado no seu ouvido? Olha, me parece que teve alguns. Não foi não, foram alguns. Porque nós tivemos jogadores que vieram do interior orientado por alguém, não diretamente para mim, mas para o outro diretor, o outro presidente, qualquer um que seja. Mas nessas alturas sempre aparecia um bom jogador. Estamos viajando um pouquinho pela história do Atlético e seus dirigentes. O senhor, além de ter sido técnico, de ter sido jogador, também foi dirigente do Atlético Clube Goianiense. E quando eu falo o nome de José Martins de Souza Zenha, o que o senhor pode nos relatar sobre esse personagem também da história atleticana? José Martins de Souza Zenha, primeiramente a gente tem que pedir perdão, porque é uma pessoa que merece todo o respeito, toda a consideração da gente. O José Martins de Souza Zenha deixou de que o Atlético caísse, afundasse,
ficasse isolado. Ele assumiu, avançou na cabeça do boi, pegou no chifre e foi embora. E deu certo. Ninguém queria, ele pegou e assumiu. Não, eu vou assumir, vou tomar conta. E deu certo. Aí logo vieram alguns, né? Foi vindo aos pouquinhos, foi vindo, até chegar onde chegou. O senhor, em 1985, não foi treinador, mas ainda era dirigente do Atlético. E nós vimos aqui há pouco uma foto em que o senhor está com a faixa de campeão goiano de 1985. O senhor se lembra também dessa campanha? Demais, mas demais que eu vivi ela diretamente, né? Todo dia eu estava no Atlético, eu estava lá, viajava todas as vezes, não deixava de ir sozinho. Então, me recordo que às vezes que eu viajei, só ia com o Gilberto Alves, que era meu amigo particular e amigo da família, e também eu era amigo da família dele. Então nós considerávamos muito um com o outro, e sempre viajava com o Gilberto. E hoje, por exemplo, não vejo ninguém viajar. Seu Zeca, hoje o Atlético Clube Goianiense, ele vive uma realidade um pouco diferente da sua época. O Atlético conseguiu se estruturar bastante, o senhor falava agora há pouco das dificuldades que era comandar o time, que era treinar o time, que era viajar com o time. Hoje o Atlético se transformou. E como o senhor vê essa transformação do Atlético, um time estruturado, inclusive passou 3 anos na primeira divisão recentemente, entre os anos de 2010 e 2012, e agora conseguiu retornar à primeira divisão? Eu vejo essa situação com muito interesse. Acho que a diretoria, a maioria dos diretores, devem chegar mais, devem assistir mais, devem estarem juntos, unidos, para um bom trabalho no Atlético. O Atlético precisa do apoio de todos, necessita do apoio de todos, e principalmente daqueles que estão lá dentro dirigindo. Então a diretoria do Atlético faz muita falta se estiver afastada. Por exemplo, se eu estiver lá na diretoria e começar a afastar, queira ou não queira, faz falta. Amanhã o Paulo que falta. Então vai indo, fica fraquinho. E não pode ser assim, tem que estar todos juntos, um ouvindo o outro. Qual que é a sensação, o sentimento de ser atleticano? É isso, seu Zé? Bom, o sentimento de ser atleticano é porque eu fui nascido em Campinas, criado em Campinas, namorei em Campinas e me casei em Campinas. Então, por esse motivo, eu trago o Atlético dentro do meu coração. O Atlético o adotou, mesmo sendo um mineiro de Alfenas, mas um campineiro de coração? Não tenha dúvida, perfeitamente. Seu Zeca, muito obrigado por ter recebido a equipe do Futebol de Goiás e suas histórias. Pois não, eu agradeço e me coloco à disposição de vocês. Para encerrar essa edição do Futebol de Goiás e suas histórias, agradecer aqui o seu Zeca, mais uma vez. Por isso a gente traz o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Pedro, subiu, deu gol, e É hora de Museu do Gol. O nosso programa tem como missão dedicar ao resgate das memórias do nosso futebol. Memória esta que é feita por jogadores, torcedores, dirigentes e, claro, jornalistas. Infelizmente, o acidente aéreo na Colômbia levou 20 de nossos colegas, que tinham a responsabilidade de transformar momentos inesquecíveis em palavras, em imagens. A todos que nos deixaram, nossa homenagem e eterna gratidão pela dedicação de registrar em voz e imagem todos os segundos do nosso futebol. Somos todos Chape, somos todos jornalismo. A emoção de hoje é de Deva Pascovitch, do Fox Sports. Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora.
Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, tentou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Gol do time. Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. Vai acabar o jogo, não foi agora, não vai ser mais. 40 ainda pode acabar, seu juiz. Como é rica a história da Chapecoense. É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro de gestão, de organização. Você acompanhou a edição 131 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Quer conferir as outras edições? Acesse www.futeboldegoias.com.br. Além dos programas, muita história e muita informação dos times goianos ao longo de suas trajetórias. Um grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.